Jordana sempre foi uma mulher dedicada ao seu casamento e à sua família. Ela e seu marido Marcos estavam juntos há mais de 15 anos e tinham 2 filhos. Jordana acreditava que tinha um relacionamento sólido e baseado na confiança. No entanto, tudo mudou quando ela descobriu que Marcos a estava traindo. A descoberta foi devastadora. Jordana encontrou mensagens no celular do Marcos que não deixavam dúvidas sobre o caso. E naquele momento, um turbilhão de emoções tomou conta dela. Raiva, tristeza, decepção e uma profunda sensação de traição. Pensamentos negativos começaram a dominar a sua mente. Como ele pôde fazer isso comigo? Será que eu não sou boa o suficiente? O que foi que eu fiz para ele? A traição abalou profundamente o relacionamento de Marcos e Jordana. E as discussões se tornaram frequentes e intensas. Jordana se sentia dividida entre a razão e a emoção. A razão lhe dizia para pensar nos filhos, na estabilidade, na família, enquanto a emoção gritava para que ela terminasse o casamento imediatamente. Jordana foi criada em uma família que sempre disse que casamento era para sempre. Seus pais estavam juntos há décadas e a separação nunca foi uma opção considerada aceitável. Esse era um grande conflito interno para Jordana, que se via numa encruzilhada entre seguir os valores familiares ou tomar uma decisão que respeitava a sua própria felicidade e bem-estar. E sentindo-se perdida, sem saber como lidar com a situação, Jordana decidiu buscar ajuda. Ela encontrou uma terapeuta para iniciar um processo de autoconhecimento. A traição de Marcos fez com que Jordana percebesse que ela havia se perdido de si mesma e que ela precisava se reconectar com a sua verdadeira identidade. Durante as sessões de terapia, Jordana começou a explorar os seus sentimentos de uma forma mais profunda. E a terapeuta ajudou com que ela entendesse que a traição do Marcos não era culpa dela e muito menos dele, e que ela precisava se reconectar com o seu próprio valor. A terapeuta trouxe a visão sistêmica, ajudando Jordana a entender que cada um dos envolvidos nessa situação tinha 50% de responsabilidade pelo ocorrido. Afinal, dentro de um relacionamento de casal, é assim que as coisas funcionam. E como adulta, Jordana precisava olhar por uma perspectiva mais equilibrada, mais ampla, para que ela pudesse entender e não carregar o peso da culpa nos seus ombros, e muito menos culpar totalmente o Marcos. O processo terapêutico foi fundamental para resgatar a verdadeira Jordana. Aos poucos, ela foi descobrindo partes de si mesma que ela nem sabia mais que existiam. E ela percebeu que por anos ela havia colocado as necessidades da sua família à frente das suas próprias. E que agora era a hora de se reconectar com seus sonhos, com seus desejos, com as suas ambições. Jordana começou a se redescobrir, encontrando força e resiliência dentro de si mesma. A terapia ajudou com que ela enxergasse que merecia ser feliz e respeitada. E não precisava se sacrificar para manter um casamento que a fazia sofrer. Jordana começou a perceber que equilibrar a razão e a emoção seria essencial para tomar decisões saudáveis. E ela se deu conta de que não precisava tomar uma decisão impulsiva sobre o seu casamento. Em vez disso, ela focou em reconstruir a sua autoestima e a sua autoconfiança primeiro. E o processo terapêutico ajudou Jordana a desenvolver uma nova perspectiva. Ela entendeu que para resolver o conflito com Marcos, precisava primeiro resolver o conflito interno entre a sua razão e a sua emoção. E com o tempo, as discussões entre ela e Marcos diminuíram e a comunicação entre eles melhorou. E com o processo terapêutico, Jordana conseguiu encontrar um equilíbrio entre a sua mente racional e as suas emoções. E após muita reflexão e apoio terapêutico, ela tomou a difícil, mas necessária decisão de se separar de Marcos. Jordana percebeu que merecia um relacionamento baseado em confiança e respeito mútuo, e que para alcançar a paz interior, a separação, naquele momento, era a melhor escolha para ela. A decisão de se separar não foi fácil, mas Jordana sentiu uma sensação de alívio e liberdade. Afinal, ela começou a focar em criar um ambiente amoroso para ela e estável para os seus filhos, e começou a se redescobrir como uma mulher independente e forte. Ela realmente precisou se preparar em todos os aspectos para tomar essa decisão, pois ela não tinha o apoio da família.
Mas isso não a fez desistir, pois ela estava decidida a ser feliz. A história de Jordana é um exemplo poderoso de como essa luta entre a razão e a emoção pode ser devastadora, mas também como é possível encontrar equilíbrio e força através do processo terapêutico e do autoconhecimento. Na batalha entre a razão e a emoção, o equilíbrio é o campo de paz onde a verdadeira cura e compreensão acontecem. Por isso, o tema da live de hoje é como equilibrar a razão e a emoção. Essa é a 11ª live de esquenta do treinamento Desperte a Sua Inteligência Emocional na Prática, que acontecerá no próximo sábado, dia 20/7, das 9 às 18h30. Esse treinamento é totalmente online, mas é como se você estivesse no presencial, porque ele não fica gravado. E essas lives aqui são uma preparação para que você chegue no treinamento com uma mentalidade mais aberta e pronta para o conteúdo que será abordado. Então, se você quiser garantir o seu ingresso, digite treinamento aqui nos comentários da live ou clique no link da bio. E se você está assistindo essa live no replay, dá uma adiantadinha no vídeo que agora eu vou receber as queridas que estão chegando comigo agora, tá? Minhas queridas, sejam muito bem-vindas. Vocês estão bem? Então tá chegando aqui. Oi, Lari, tudo bem? Oi, Giovana. E oi, Leia. Então, é um prazer ter vocês aqui comigo nessa live de esquenta para o treinamento Desperte Sua Inteligência Emocional na Prática, que vai acontecer no próximo sábado, dia 20, e que antecede o lançamento da mentoria Caminhar Mágico. E esse treinamento ele foi totalmente desenhado para ajudar você a desenvolver as suas habilidades de inteligência emocional, transformando essa dicotomia aqui entre razão e emoção em ferramentas para o seu crescimento pessoal e profissional. E no treinamento você vai aprender a identificar e compreender melhor as suas emoções. Esse é o primeiro passo para você poder controlá-las, aprender a gerenciá-las. Lá no treinamento você também vai ter ferramentas de gerenciamento dessas emoções. Você também vai descobrir aquilo que te motiva, que te inspira. Vai praticar empatia para poder contribuir para as suas relações ficarem mais saudáveis e harmoniosas. E é claro que essa questão da batalha interna entre a razão e a emoção é uma das lutas mais profundas e universais que enfrentamos enquanto seres humanos. E essa luta, ela pode surgir de diversas formas em nossas vidas. Ela pode surgir desde decisões simples do cotidiano até momentos de crise e de transformação pessoal. A história da Jordana que eu contei é um exemplo bem tocante dessa batalha. Então, quando ela enfrentou a traição do marido, ela se viu dividida entre a lógica da razão e a intensidade da emoção. O seu coração clamava por justiça e reconexão com a sua essência, enquanto a sua mente buscava compreender e encontrar uma solução racional para os fatos. E somente através do processo terapêutico foi que a Jordana conseguiu integrar esses dois aspectos dela mesma. Por quê? Porque ela reconheceu a importância dos sentimentos e a necessidade de honrar sua própria verdade. Mas, ao mesmo tempo, ela utilizou a clareza da razão para tomar decisões que respeitassem o seu valor e a sua dignidade. Mas, para que nós possamos chegar nesse equilíbrio de tomar decisões, né, entre a razão e a emoção, de uma forma leve, tranquila, sem carregar o peso da culpa, nós precisamos antes compreender por que essa divisão acontece. E daí eu vou ter que falar aqui de uma coisa um pouco talvez chata, mas que você vai compreender melhor como é que isso funciona. Nós vamos falar do nosso cérebro humano. Por quê? O cérebro, ele possui partes muito distintas. E essas partes, elas estão associadas às funções racionais e emocionais. Sim, porque não é só o coração que sente, o cérebro também tem a parte aí de sensibilidade com relação a essa questão dos sentimentos. Então, quando a gente compreende melhor como essas áreas funcionam, isso ajuda a entender mais como é que a gente pode integrar o pensamento lógico e os sentimentos na nossa vida diária. Então, nós vamos começar falando do córtex pré-frontal. Essa parte do cérebro, o córtex pré-frontal, ele fica localizado aqui, ó, logo atrás da nossa testa, tá? E a função dele ele é responsável pelo nosso pensamento lógico, pelo nosso planejamento, pela nossa tomada de decisões, pelo controle dos nossos impulsos e pelo nosso comportamento social. Portanto, o córtex ele é fundamental para o nosso raciocínio analítico, para a solução de problemas complexos, para o planejamento de ações futuras, para o controle de comportamentos impulsivos. Mas nós temos uma outra parte do cérebro que fica lá no interior do cérebro, que chama-se sistema límbico. E a função do sistema límbico é processar emoções
Emoções como medo, raiva, prazer. E essas respostas emocionais, elas também estão relacionadas com as nossas memórias emocionais. E nós temos ainda uma outra parte do cérebro, que é o hipocampo, que ele é responsável pela formação de novas memórias. E ele está associado às respostas emocionais e à nossa navegação espacial. E temos ainda uma outra função do cérebro, que é o hipotálamo. Ele regula as funções relacionadas ao sistema nervoso e também as nossas glândulas endócrinas. Ou seja, ele influencia o nosso humor, a nossa fome, a nossa sede, as nossas necessidades mais básicas. E apesar de todos eles terem funções distintas, tanto o córtex pré-frontal quanto o sistema límbico, eles trabalham juntos para integrar esses pensamentos lógicos e os nossos sentimentos. E é justamente essa integração dessas duas partes do cérebro que permite uma comunicação adequada. E daí a gente vai tomar decisões a partir de fatos, de avaliações, considerando os sentimentos. E o córtex pré-frontal, ele também ajuda a avaliar uma situação, moderando essa resposta do impulso imediato e alternando como a melhor ação a ser tomada naquele instante. O córtex pré-frontal, ele também regula os nossos comportamentos em contexto social, permitindo que a gente seja mais empática, que nós sejamos mais compreensivas, mas mesmo assim ele mantém um comportamento adequado. Então o cérebro humano é uma estrutura muito complexa que integra essas funções racionais e emocionais. Tanto o córtex quanto o sistema límbico, eles desempenham esses papéis essenciais nessa dinâmica, permitindo então que as nossas ações e decisões sejam tanto informadas pela lógica quanto pelos sentimentos. E esse equilíbrio é fundamental para uma vida saudável e adaptativa, porque daí isso vai nos ajudar a responder de forma adequada às oportunidades, aos desafios de cada dia. Então, sendo assim, nós podemos dizer que o lado racional do cérebro é aquele que é formado pelo pensamento lógico, pela análise crítica, pela tomada de decisão, pelas informações baseadas em fatos e evidências. E ele vai nos permitir processar essas informações de uma forma estruturada, de uma forma sistemática, ajudando a resolver os problemas e planejar o futuro. E quais são, então, as características desse lado racional do cérebro? Ele vai utilizar as regras formais de raciocínio, como os princípios da causa e do efeito, para chegar numa conclusão válida. E a lógica, ela nos ajuda a construir argumentos sólidos e a tomar decisões coerentes e fundamentadas. Portanto, quando a gente analisa, o que significa analisar? Você vai desmontar um problema complexo em parte menor, para você compreender cada parte. Então, essa análise crítica, ela permite você avaliar o componente de cada problema, de cada situação, e ajuda você a identificar situações e soluções eficazes para atuar naquele momento, naquele problema, naquela questão. E essa análise, ela é fundamental para você entender a profundidade e as nuances dentro daquela situação que você está vivenciando, permitindo aí uma abordagem detalhada e minuciosa. Uma outra coisa que o lado racional traz é a objetividade, é a capacidade de você focar em informações que são dados concretos, fatos observáveis, porque isso influencia muito na tomada de decisões, porque a objetividade vai nos ajudar a enxergar as coisas como elas realmente são, sem distorcer por preconceito ou pelo lado emocional, porque o lado emocional ele distorce um pouquinho as coisas, né? Já a neutralidade, que é uma postura fundamental para você manter, ela também está ligada ao lado racional. Por quê? Porque quando você mantém uma postura neutra, você não é influenciada pelos preconceitos, pelas emoções ou só pelo lado racional. E isso é fundamental para você manter e tomar uma decisão mais equilibrada. Então, a imparcialidade, a neutralidade, ela permite uma visão clara, uma visão da situação exatamente como ela é, facilitando você a tomar decisões que sejam mais justas e equilibradas para a solução dos seus problemas. E uma outra coisa que o lado racional também faz é planejar.
Por quê? E esse planejamento, ele envolve você prever possíveis resultados das suas ações, das consequências das suas ações e das suas decisões, considerando os diferentes cenários e se preparando para eles, porque toda ação ela vai ter uma consequência. Só que você precisa avaliar todas as possíveis ações que você pode tomar numa determinada circunstância. Então, quando você antecipa as consequências, isso ajuda a minimizar os riscos e te prepara para as respostas dentro dessas diferentes eventualidades que podem acontecer, tá? Uma outra maneira que o lado racional também trabalha é criando planos estruturados através de etapas, metas, prazos. Isso é bem racional mesmo. Isso significa o quê? Você garantir que o planejamento seja feito de uma forma muito detalhada, para que todas as etapas desse planejamento elas sejam cobertas por objetivos que devem ser alcançados de uma maneira eficiente e eficaz, dentro daquele tempo que você se programou, que você se colocou. Uma outra coisa que o lado racional também faz é trazer métodos que sejam sistemáticos, ou seja, quando você utiliza métodos científicos, técnicas de resolução de problemas para abordar determinadas questões, isso vai garantir que cada etapa seja abordada de uma forma muito estratégica e muito abrangente. Eu já dei alguns exemplos nas lives anteriores a respeito disso, né? Então, trabalhar com metas SMART, por exemplo, que são metas inteligentes, onde você coloca lá prazos específicos e você vai ter tudo muito detalhado. Uma outra forma é você dividir o problema em pequenos probleminhas. Ao invés de ser aquele problemão gigante, você trabalha dividindo ele em pequenas etapas. Isso ajuda muito na identificação da solução e trazer medidas que sejam bem pontuais para aquilo que você precisa. Então, quebrar o problema em partes menores deixa mais fácil de entender cada aspecto e encontrar soluções que sejam adequadas para cada um desses aspectos. Isso é bem importante. E depois que você faz toda essa análise, você pode tomar uma decisão pensando nos prós e nos contras, nos riscos e nos benefícios dessas diferentes opções. Isso envolve você fazer uma análise de todas as informações que você tem disponíveis, porque vai implicar na escolha que você vai fazer. Então, quando você tem essa avaliação crítica e você se assegura de todas as alternativas, considerando o que é melhor, o que não é tão bom assim, mas você toma a decisão baseada nisso, fica mais fácil acompanhar o processo e qualquer coisa que aconteça dentro dele. Então, quando você se baseia em decisões mais sólidas, em dados concretos e análises mais detalhadas, ao invés de você ir só pelo impulso, tudo isso muda a sua realidade dos fatos. E é importante dizer que o nosso lado racional, ele tem uma importância muito grande. E qual é a importância do lado racional? Através da racionalidade, nós podemos organizar as tarefas, nós podemos colocá-las de forma prioritária. Isso vai fazer com que nós sejamos mais eficientes, vai otimizar o nosso tempo, os nossos recursos. E a organização, ela ajuda muito a manter o foco nas tarefas importantes. E ela também ajuda a evitar desperdício de tempo, tá? O lado racional, ele também é fundamental para que a gente possa fazer uma análise cuidadosa e ter mais atenção aos detalhes, porque isso vai reduzir a probabilidade de erros. Portanto, melhora a qualidade do trabalho e principalmente o resultado final. Uma outra coisa importante da racionalidade é a nossa capacidade de prever e controlar os eventos futuros, porque isso ajuda a minimizar as incertezas que podem acontecer e ajuda também a preparar respostas adequadas para diferentes situações que possam surgir. E gerir essas incertezas, isso aumenta a nossa resiliência e a nossa capacidade de adaptação às mudanças. Por quê? Quando a gente vai fazer um processo de mudança, a mudança traz junto com ela
o desconhecido. Mesmo que seja um desconhecido conhecido, tem uma parte que é desconhecida. E nós precisamos levar em consideração que nós não estamos no controle de todas as situações da nossa vida, né? A vida está no comando, o Criador está no comando. Então nós precisamos, através desse planejamento e dessa gestão emocional das incertezas, administrar da melhor maneira possível. Então ter planos de contingência, ou seja, planos para você lidar com os imprevistos, vai aumentar a sua resiliência e a sua capacidade de se adaptar às mudanças. É pensar em diversos cenários diferentes. E esse plano de contingência assegura que você tenha respostas adequadas para qualquer eventualidade que aconteça. Um outro fator importante no lado racional é o fato de você poder comunicar suas ideias de uma forma clara, coerente, porque isso facilita a compreensão e a colaboração entre as pessoas, além de promover transparência e confiança. E a transparência na comunicação, ela constrói confiança e facilita a cooperação. E claro que quando você utiliza da sua lógica, do seu lado racional, e você tem evidências, você tem argumentos, isso torna a comunicação mais convincente. Argumentos lógicos são mais convincentes e eles ajudam a ganhar o apoio das outras pessoas. Fora o fato de que a racionalidade ela é fundamental para o avanço tecnológico, para o avanço científico, para que a gente possa ir além. E quando a gente tem uma mente mais lógica e vai além, nós temos avanços significativos. Portanto, analisar o problema de uma maneira lógica e sistemática permite que você desenvolva soluções inovadoras e eficazes. E o desenvolvimento dessas soluções, ela resulta também em resultados mais sustentáveis. Portanto, quando você planeja e gerencia os seus recursos internos de uma maneira muito eficaz, você vai otimizar os seus resultados, vai maximizar os seus benefícios e você vai ter um resultado muito mais eficiente. Isso é fundamental. E é claro que o lado racional do cérebro, ele é essencial para muitas áreas da vida, porque ele permite que a gente entenda, analise, navegue pelo mundo de uma forma estruturada e eficiente, além de ser fundamental para tomada de decisão, para resolução de problemas, para planejar. No entanto, a gente precisa lembrar que não é só o lado racional que é importante, porque nós também temos o lado emocional. E como é que é o lado emocional do cérebro? O lado emocional do cérebro, ele é responsável pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pelas nossas conexões interpessoais. E ele nos permite vivenciar a vida de uma forma mais profunda, mais significativa. É ele quem nos ajuda a ter relacionamentos mais fortes, a responder de uma forma mais adequada a diversas situações. E pode ser que você me pergunte, mas quais são as características do lado emocional? Então, o lado emocional, ele vai trabalhar no processamento das emoções. Então, as emoções, elas nos permitem experimentar a vida com uma profundidade, com uma intensidade que o lado racional não traz. Por quê? A alegria, a tristeza, a raiva, o amor, eles são fundamentais para a nossa experiência enquanto seres humanos. E essa habilidade que nós temos de expressar as nossas emoções de uma forma saudável, é claro, é essencial para o nosso bem-estar emocional. Portanto, expressar os sentimentos de forma aberta, isso ajuda a liberar tensões, nos ajuda a comunicar as nossas necessidades, os nossos desejos aos outros. Além de você poder ter mais empatia, quando você compartilha esse sentimento com os outros compartilham com você, você se torna mais empática, os outros se tornam mais empáticos. E essa capacidade, ela é fundamental para formar e manter relacionamentos interpessoais saudáveis. Uma outra coisa que o lado emocional também traz é que através dessa empatia nós criamos vínculos de confiança, vínculos de apoio, vínculos profundos. Fora o fato de que a resiliência emocional ela nos permite lidar com as adversidades da vida e permite que a gente se recupere de situações difíceis. Lembra, pessoas resilientes são mais capazes de enfrentar os desafios com coragem,
são mais capazes de encontrar soluções, são mais capazes de superar obstáculos. E essa habilidade de gerenciar o estresse é uma parte importante da resiliência emocional. E como é que se alcança isso? Através de técnicas de respiração, de meditação, de autocuidado. São formas de você equilibrar o seu lado emocional. E a gente não pode deixar de lado a questão da autoestima. Por quê? Porque a autoestima, ela é a percepção que nós temos sobre o nosso próprio valor. E quando a gente tem uma autoestima saudável, ela é essencial para que a gente possa ter autoconfiança e realização pessoal. E daí, quando a gente tem autoconfiança, isso também gera, o que é autoconfiança? É a capacidade da gente confiar nas nossas próprias habilidades e nas próprias competências. Então, a autoestima e a autoconfiança, elas trabalham juntas para que a gente possa enfrentar os desafios, para que a gente possa seguir em direção aos nossos objetivos, com determinação, com segurança. E é claro que quando você tem uma autoestima elevada, uma autoconfiança elevada, essa motivação, ela é alimentada. E daí, os propósitos e as paixões, os nossos desejos, os nossos sonhos, eles têm um combustível a mais. E isso nos dá um senso de propósito, que dá direção e significado. Portanto, a gente consegue ser mais persistente. E a motivação, ela vai nos ajudar a ter foco e a persistir mesmo diante das dificuldades. Então, perceba que o lado emocional, ele é fundamental, principalmente para você manter essa motivação. E quando você está motivada, você tem uma propensão muito maior de alcançar os seus objetivos e principalmente de encontrar satisfação nas suas realizações. Porque aquelas pessoas que ficam desmotivadas, elas desistem, elas não continuam e delas ficam lá, ó vida, ó azar, mas elas não estão trabalhando internamente para poder mudar essa realidade. Agora vamos lá, qual é a importância do lado emocional na nossa vida? Então, o lado emocional, ele permite que a gente experimente e expresse as nossas emoções, principalmente as positivas. E essa satisfação emocional é um componente essencial para você ter uma vida plena e equilibrada. Então, manter esse equilíbrio emocional, principalmente de forma saudável, ele é crucial. Por quê? Porque se você não tiver um equilíbrio emocional, a sua saúde mental literalmente vai para o beleléu. Por quê? Porque essas emoções que ficam reprimidas, essas emoções que não são processadas, elas vão gerar ansiedade, depressão, estresse, síndrome de pânico, entre tantas outras possibilidades. Portanto, é necessário você equilibrar o seu lado emocional. E o lado emocional, ele também precisa dessa nossa habilidade de comunicação. E essa habilidade de comunicação é comunicar não racionalmente, como nós falamos lá atrás, mas sim de forma emocional. E o que isso significa? Comunicar os nossos sentimentos de uma maneira clara, de uma maneira honesta. E isso vai promover um relacionamento mais eficaz, ou relacionamentos mais eficazes, mas também resolve conflitos de uma forma construtiva, porque quando você se coloca de uma forma direta, mais gentil, você impõe limites, e isso é fundamental dentro das relações. E essas relações, o lado emocional, ele também preza muito pelo fato de você ter relações mais saudáveis, relações de apoio, relações que te proporcionem essa sensação de segurança emocional. E esse apoio, essa segurança emocional, ela é fundamental para você enfrentar os desafios e para você celebrar os momentos de alegria. Então, quando você tem uma rede de apoio adequada, você pode contar com essa rede de apoio quando você passa por algum desequilíbrio emocional, mas você também celebra momentos de resolução, momentos de conquista. E uma outra coisa que o lado emocional fala é que as emoções, elas também estão relacionadas de alguma maneira com a nossa intuição, com a nossa percepção, porque é no nosso corpo que a gente sente. Intuição é uma coisa de sentir, de vivenciar, de experienciar. Intuição não é uma coisa racional. E quando você está alinhada com a sua intuição, você consegue avaliar melhor situações complexas. E a intuição, ela pode te trazer um insight muito importante para te ajudar a tomar uma decisão muito eficaz, muito importante. Mas você só consegue isso se você estiver equilibrado emocionalmente.
Então, tomar decisões que consideram tanto a lógica quanto as emoções vai resultar em escolhas mais equilibradas e escolhas mais satisfatórias. O equilíbrio entre a razão e a emoção é mais do que necessário para você tomar decisões. E essas decisões, quando são tomadas dentro desse equilíbrio de racional e emocional, elas trazem, sabe o quê? Elas vão refletir na realidade o seu valor, os seus objetivos, as suas ações, porque você vai estar mais condizente. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você fala, ela é mais efetiva. Então, quando você começa a explorar e compreender as suas emoções, isso vai te ajudando a se conhecer. E, novamente, o autoconhecimento ele é a base para o crescimento pessoal e para a autorrealização. A gente não consegue desenvolver habilidades emocionais se não tiver autoconhecimento. E dentro das habilidades emocionais, nós temos a empatia, a resiliência, a gestão do estresse. E é isso que vai permitir você enfrentar a vida com mais sabedoria, com mais compaixão, com mais equilíbrio entre a razão e a emoção. E as emoções, elas são uma fonte poderosa de inspiração e criatividade, porque elas vão nos motivando a explorar novas ideias, a buscar novas soluções, a buscar coisas diferentes para novos desafios. E essa capacidade de expressar as emoções através de atividades criativas, isso enriquece a nossa vida. Isso permite que a gente partilhe a vida, partilhe na realidade uma visão única com o mundo, porque você, através da escrita, da música, da arte, você tem essa possibilidade de colocar esse seu lado emocional para fora de uma forma muito única, muito exclusiva. E o lado emocional do cérebro, como a gente falou lá no início, ele é essencial para a nossa experiência humana, porque ele vai permitir com que a gente vivencie a vida de uma maneira muito profunda e significativa. E isso é fundamental para o nosso bem-estar emocional. Isso também é fundamental para que a gente tenha relações saudáveis e para que a gente tome decisões de forma equilibrada. E isso vai fazer com que a gente cresça, com que a nossa criatividade cresça. E quanto mais a gente equilibra a razão e a emoção, mais você vai se permitir vivenciar desafios. Por quê? Porque você vai estar mais preparada, você vai ter mais sabedoria, você vai saber a forma como você pode ter uma vida mais plena e equilibrada. E esse equilíbrio entre o lado racional e o lado emocional, principalmente dentro do nosso cérebro, é fundamental para manter essa saúde mental e o bem-estar tranquilos, porque se você fica numa briga interna, uma parte sua quer uma coisa, outra parte sua quer outra, você não dorme bem, você tem insônia, você tem ansiedade, você tem estresse, você tem uma série de coisas que causam problemas inclusive no físico, além da questão do mental. Porque é uma briga interna que traz um desgaste muito grande, traz um desgaste para a mente, para as emoções, para o físico, um desgaste energético, ou seja, isso afeta profundamente sua vida. Então, o lado racional, ele vai te ajudar a pensar de uma forma lógica, vai analisar as informações, vai fazer com que você tome as decisões baseadas em fatos. Já o lado emocional vai te permitir sentir, vai permitir com que você expresse as suas emoções e você se conecte com os outros. Então, quando um desses lados está em desequilíbrio, isso afeta negativamente a sua vida. E daí eu vou trazer aqui alguns sinais para você avaliar se a sua vida está em desequilíbrio. Então, primeiro os desequilíbrios racionais. Se você está tomando decisões sem fazer considerações cuidadosas a respeito dos fatos, né, e das consequências dos fatos, ou seja, você está tomando uma atitude precipitada, isso pode resultar em arrependimentos e erros. Se você está gastando o seu tempo analisando uma situação e acaba não tomando nenhuma decisão, porque você só fica pensando e desgasta o seu pensamento, você vai se sentir sobrecarregada pelas opções e você não vai conseguir agir. Uma outra coisa que pode acontecer é você ter uma sensação de não conseguir considerar novas ideias, de não conseguir enxergar novas perspectivas. E daí você fica presa aos conceitos antigos. Isso também significa que você está com desequilíbrio racional. Uma outra coisa é você ignorar ou suprimir os seus sentimentos, levando em conta o acúmulo de estresse e de tensão. Daí você fica com dificuldade de reconhecer aquilo que você sente. Você nem sabe o que você está sentindo, porque é tanta coisa que você está sentindo que você não consegue nem dar nome a elas. E daí você não consegue muitas vezes expressar essas emoções. E isso também é
um desequilíbrio racional. A falta de criatividade, ela também é um outro desequilíbrio racional, porque você não vai conseguir encontrar alternativas para os problemas. Fora o fato de que tudo isso junto faz com que você fique constantemente mais preocupada, vai causar estresse, vai causar ansiedade e vai fazer com que você não consiga relaxar e se desconectar do problema. E muitas vezes a gente precisa sair fora do problema para poder compreender o problema, por mais maluco que isso possa parecer. Mas é enxergar de longe. Eu sempre falo, vamos lá no 20º andar, olhar lá de cima? Mas agora eu vou trazer os desequilíbrios emocionais, para você avaliar se você também está nessa alteração, né, emocional. E dentro dos desequilíbrios emocionais, acho que a gente pode começar falando das mudanças de humor, ou seja, quando você fica frequentemente oscilando entre alegria e tristeza, entre medo, raiva e coragem. E daí você fica num sentimento de euforia, daí você segue para sentimentos de depressão. E você fica nessa gangorra emocional que você mesma não consegue equilibrar. Uma outra coisa é você, às vezes, ter uma reação muito exagerada, muito desproporcional. Isso significa que você não está no seu equilíbrio emocional. Por quê? Porque você pode ter dificuldade de manter a calma numa situação que é simples. Ou você pode responder de uma maneira muito intensa a algo que não precisava de tanta intensidade. Uma outra coisa que pode acontecer é você estar sem energia emocional. Daí o que acontece? Você vai estar sempre cansada, sempre apática, sempre desmotivada. Daí você perde o interesse nas coisas que antes eram prazerosas. Cuidado com isso, hein? Porque esse sintoma aqui, além de causar um desequilíbrio emocional, ele pode ser sintoma de um possível início de depressão. Então, toma cuidado, fica atenta com esse item. Uma outra coisa que pode acontecer é você se afastar das pessoas com quem você convive. Você se afasta das interações sociais, dos amigos, da família. E daí você começa a sentir uma desconexão com as outras pessoas. Isso faz com que você se isole. Isso também é um outro pontinho de atenção para questões depressivas. E se você juntar esse pontinho que eu acabei de falar com o anterior, daí o grau de alerta é maior. Ó, tem que ficar piscando bastante aqui, porque é um alerta vermelho. E daí, uma outra questão relacionada ao desequilíbrio emocional são os sentimentos persistentes de inadequação, de fracasso, de inutilidade, onde você fica se criticando o tempo inteiro, onde você duvida das suas próprias capacidades. E daí você começa a ter comportamentos autodestrutivos. E esses comportamentos autodestrutivos aqui pode envolver desde a sabotagem, da autossabotagem, que é bem ruim, mas você também pode começar a negligenciar a sua saúde. E daí você começa a ignorar cuidados básicos, daí você pode passar a abusar de substâncias, né, drogas, álcool, remédios, a comida, enfim. Pode desencadear algum tipo de vício, né? Fora o fato de que se você tem problemas de sono, eu também consideraria olhar para essa questão de desequilíbrio emocional. Por quê? Porque a insônia, a dificuldade para adormecer ou sono interrompido e o fato de você se sentir cansado o tempo inteiro, sem energia, mesmo depois que você dorme uma noite inteira, tem alguma coisa errada. Seu lado emocional está gritando porque tem alguma coisa aí que não está funcionando bem. E daí, qual é a grande questão? Você precisa entender, primeiro identificar, né, esses desequilíbrios para você poder tratá-los. Portanto, reconhecer esses sinais de desequilíbrio, sejam eles racionais ou emocionais, é crucial para você poder manter a sua saúde mental e a sua saúde emocional equilibrada. Porém, se você ignora esses sinais, isso pode levar a problemas mais graves. Então, como eu disse, pode levar à depressão, à ansiedade, a outras alterações de saúde mental. Então, eu vou trazer aqui algumas sugestões práticas para você aplicar no seu dia a dia, para você tratar esses desequilíbrios, tá? Seja na área da mente racional ou na emocional. Então, eu vou trazer primeiro
algo mais racional, tá? Então, talvez você possa fazer uma lista no início do seu dia das tarefas que são mais importantes para você. Porque quando você foca nas suas prioridades, você evita a paralisia, evita não tomar uma atitude. E daí, quando você faz a análise daquilo que você precisa fazer, isso vai te ajudar a gerenciar o tempo e a forma como você vai realizar essas tarefas de uma maneira mais eficaz. Talvez você possa reservar de 10 a 15 minutos do seu dia para você refletir sobre decisões importantes que você precisa tomar, ou refletir sobre problemas pelos quais você esteja passando. E daí você vai analisar de forma cuidadosa tudo isso e vai anotar lá quais são as possíveis consequências, quais são, se eu tomar essa atitude, o que isso traz de benefício, o que isso traz de malefício. E daí você vai anotando. Essa é uma técnica muito boa para você ter um panorama tanto racional quanto emocional, porque a partir do momento que você lê aquilo, você consegue perceber como você se sente, ao invés de você tomar uma decisão impulsiva. Eu já disse que uma das técnicas para você poder trabalhar e gerir melhor, né, esse seu lado racional e emocional, é você trabalhar em intervalos. Então, trabalhe em intervalos de 20 minutos, descansa por 5, 10 minutos, e daí você vai fazendo esse movimento, e depois de de 4 tempos de 20 minutos, você fica meia hora sem trabalhar, porque isso aumenta a sua produtividade, isso faz com que você consiga ter mais clareza de pensamento, que você consiga enxergar as coisas de uma forma mais leve e com mais facilidade para entender quais as decisões são necessárias naquele instante. Talvez você possa, no início de cada semana, planejar as suas principais tarefas, as suas principais metas, porque isso ajuda a controlar a sensação da falta de controle que muitas vezes acontece. Você também pode escrever lá os seus pensamentos, as suas preocupações. Eu sempre falo, tem um caderninho mágico aí, porque isso ajuda a organizar as suas ideias, isso ajuda a tirar da mente essas preocupações excessivas. Quando você coloca lá no caderninho sobre os seus sentimentos, sobre as suas experiências, isso ajuda muito a aumentar a consciência emocional. Isso facilita o processamento das suas emoções. Isso faz com que você se conheça muito mais. Talvez você possa anotar nesse caderninho 3 coisas pelo qual você é grata todos os dias. Por quê? Quando você foca nos aspectos positivos da vida, isso traz um bem-estar emocional muito grande. Isso faz com que você reconheça as coisas boas que a vida traz. Praticar atividades físicas dentro daquilo que você gosta, seja um exercício, uma caminhada, uma yoga, não importa. Isso ajuda a reduzir o estresse, isso melhora o humor, isso equilibra o seu lado emocional. Uma outra coisa que você pode fazer é reservar um tempinho para você estar com as pessoas que você gosta, para você fazer coisas que você gosta. Quando você está com essas pessoas que você gosta, você fortalece essa rede de apoio. Isso melhora a sua saúde emocional. Fora o fato de que quando você faz alguma coisa que você gosta, isso te enche de prazer, de alegria, de bem-estar, isso te motiva a ser mais resiliente diante das dificuldades da vida. E eu sempre digo aqui, né, tem uma coisa que é fundamental que nós fazemos todos os dias, o dia inteiro, de forma inconsciente, mas que se você fizer de forma consciente, é uma grande viradinha de chave para lidar com os desequilíbrios emocionais, que é a respiração. Mas é a respiração profunda, é a respiração onde você sente, o ar entrando pelo nariz, descendo pela garganta, chegando aos pulmões, e você faz essa respiração de forma consciente. Isso acalma o sistema nervoso, isso faz com que você não seja reativa emocionalmente, isso clarifica as suas ideias, isso melhora a sua oxigenação, isso é fantástico. Respirar, gente, é um remédio natural mais eficaz para lidar com várias questões, com várias crises, seja ela de ansiedade, de síndrome do pânico, não importa. São coisas fantásticas, são coisas simples que você pode colocar no seu dia a dia. Uma outra coisa que você pode fazer é colocar uma meditação guiada. Tem vários aplicativos, no YouTube tem várias meditações, e não precisa de muito tempo não, 5 minutinhos, 10 minutinhos, porque isso traz um relaxamento emocional, mental, isso traz uma clareza para sua mente. E daí quando você está com o seu emocional equilibrado e com a sua mente equilibrada, isso vai trazer de uma forma mais efetiva um resultado eficaz para a sua vida.
Então, quando você integra essas orientações simples e práticas no seu dia a dia, isso te ajuda a restaurar o equilíbrio entre o lado racional e o lado emocional. E essas pequenas mudanças na sua rotina, como eu disse, elas são pequenas, mas elas têm um impacto significativo na sua saúde mental, na sua saúde emocional. Isso faz com que você tenha uma vida mais equilibrada, mais satisfatória. E, de novo, é fundamental reforçar que o autoconhecimento é a chave mestra que abre a porta para esses verdadeiros, para um verdadeiro equilíbrio na realidade entre a razão e a emoção. Sem o autoconhecimento, qualquer técnica, qualquer estratégia que você aplica na sua vida vai se tornar apenas uma solução temporária. É um curativo superficial para um problema profundo. Então, faça esse processo do autoconhecimento. Porque para você alcançar esse equilíbrio genuíno, para você alcançar esse equilíbrio duradouro, você precisa olhar para dentro de si mesma. Você precisa entender na essência quem você é. E só o autoconhecimento vai permitir você identificar e entender as suas verdadeiras emoções. E sem essa consciência, você pode ser arrastada por sentimentos intensos, por reações impulsivas. Você vai ficar incapaz de discernir aquilo que realmente você está sentindo e por que você está sentindo. Então, conhecer as emoções é o primeiro passo para você gerenciá-las de forma eficaz. E muitas vezes, os nossos padrões de pensamento, eles estão tão no automático que eles fazem com que a gente tire conclusões precipitadas e tenha comportamentos irracionais. A gente responde de forma reativa. Só que quando você trabalha com autoconhecimento, isso vai te ajudar a reconhecer esses padrões. E você vai começar a questioná-los. Você vai começar a usar uma abordagem mais racional, mas com equilíbrio emocional. E isso faz com que você pondere as suas decisões. Então, quando você sabe exatamente aquilo que te motiva, aquilo que você valoriza, você pode tomar decisões que estejam mais alinhadas com aquilo que você realmente deseja, com aquilo que é o seu propósito. E isso evita um conflito interno, isso evita aquela briga interna entre a razão e a emoção, isso evita aquela dissonância que surge quando as suas ações os seus pensamentos e os seus sentimentos eles estão divergentes. Porque quando você integra ação com emoção, você vai tomar uma decisão mais eficaz. Então, entender você mesma envolve você também aceitar suas imperfeições, envolve você se tratar com gentileza, envolve você ter compaixão. E a compaixão, ela te ajuda a enfrentar esses desafios emocionais sem que você fique se julgando duramente. A compaixão te ajuda a você não se criticar quando você toma uma decisão racional de forma impulsiva. Só que para você poder trabalhar a compaixão, a autocompaixão, você precisa trabalhar o autoconhecimento. E são essas técnicas, essas estratégias que eu trouxe que vão te ajudar a equilibrar a razão e a emoção de uma forma mais eficaz. Porque senão, se não tiver autoconhecimento, vai ser só paliativo. Daí vai oferecer aquele alívio momentâneo. E isso não traz, não cuida, não funciona porque você não foi na raiz do desequilíbrio. É como você tentar apagar o incêndio jogando água na fumaça, ao invés de você jogar no fogo. Portanto, o autoconhecimento, ele se aprofunda mais quando você está aberta, quando você quer aprender mais sobre você, quando você se enxerga nos outros, quando você busca se inteirar. Porque quando você tem autoconhecimento, você tem a sua vida nas suas mãos. E o verdadeiro equilíbrio entre a razão e a emoção, ele não é alcançado só pela aplicação dessas técnicas, mas é quando você mergulha em si mesma. E é através desse processo que nós podemos integrar completamente a nossa mente racional e o nosso lado emocional. A nossa mente racional e o nosso lado emocional. Porque daí você cria essa harmonia interna que vai refletir em todas as áreas da sua vida. Quando você se conhece verdadeiramente, você pode aplicar técnicas e estratégias de uma forma mais profunda, porque você vai saber como elas funcionam, o porquê que elas funcionam. E isso vai transformar as soluções que parecem momentâneas em práticas mais duradouras, que vão trazer mais bem-estar, mais sustentabilidade. Então, o autoconhecimento, ele é a base sobre a qual você constrói o equilíbrio entre a razão e a emoção. E sem essa fundação, sem essa base, todas as suas tentativas de alcançar a harmonia interna, elas serão frágeis e temporárias.
Então, gente, chegou a hora de você investir no seu autoconhecimento, para você poder criar uma vida mais equilibrada, autêntica e plena. Eu vou ver o que vocês estão falando aqui. Então, vamos lá. Denise tá aqui, Sami, Luiz, Thaís, a Lari, sejam bem-vindas, viu? E bem-vindos também. Então, minhas queridas e meus queridos, chegou a hora de você equilibrar a razão e a emoção. Chegou a hora de você superar o medo do fracasso. Chegou a hora de você gerenciar o seu estresse, a sua ansiedade, de você expressar suas necessidades sem culpa, de você vencer o medo da rejeição, de você romper o ciclo da procrastinação, de você superar a autossabotagem. Chegou a hora de você ser resiliente, de você ter foco, de você encontrar um equilíbrio saudável entre todas as demandas da sua vida. E como é que você alcança isso? No treinamento, desperte sua inteligência emocional na prática. Por quê? Porque lá no treinamento eu vou trazer exatamente todas as ferramentas, todas as coisas que você precisa para entender como as suas emoções funcionam. Como é que está o seu lado emocional? E a partir do momento que você entende esse lado emocional, você consegue administrar, gerenciar, controlar essas emoções. E a partir do momento que você controla essas emoções, fica mais fácil você identificar aquilo que te faz bem, aquilo que te motiva, aquilo que você gosta. E quando você identifica tudo isso, você vai ter relações mais saudáveis com as pessoas. Por quê? Porque você está sendo empática com você e com os outros. Fora o fato de que lá no treinamento, eu vou abrir as vagas para a mentoria Caminhar Mágico. E na mentoria eu vou trabalhar, eu reformulei essa mentoria inteirinha. Eu vou trabalhar os traços de personalidade. Eu fiz uma live segunda-feira que está salva aí. Então, se você não assistiu, eu sugiro que você assista, porque ela fala sobre os traços de personalidade. Cada um de nós tem traços específicos de personalidade. Nós temos características muito específicas. E quando a gente atua com uma ferramenta muito voltada, muito singular, muito personalizada, era essa palavra que eu queria lembrar, muito personalizada, você consegue mudar a forma como você reage às coisas da vida. Esse modelo de ferramenta chamado Big Five, que eu falei na live de segunda-feira, ele é a ferramenta mais utilizada hoje no mundo para falar sobre traços e características de personalidade. É importante dizer que as nossas características primordiais, elas não vão... você não muda de uma característica da água para o vinho, mas você equilibra, porque quando você consegue identificar o que te causa o estresse, você consegue criar ferramentas para não ficar estressada. Então você começa a administrar o estresse. Isso serve para a ansiedade, para equilibrar a razão e a emoção, isso serve para tudo na vida. Então imagine você desenvolver essas estratégias de forma personalizada para melhorar a sua vida pessoal e profissional. Imagine você alcançar o seu máximo potencial, equilibrando todos os traços da sua personalidade de forma harmoniosa. Então, é isso que o treinamento vai trazer, e o treinamento vai trazer numa proporção pequenininha, porque é um treinamento de um único dia, mas que a mentoria vai aprofundar. Então, se você quiser participar do treinamento, ainda dá tempo. O ingresso está a R$ 147, nós ficaremos juntas das 9 da manhã às 6h30 da tarde. E você pode aproveitar essa oportunidade de investir em você mesma, de construir uma vida mais equilibrada, mais plena, mais realizada. E para isso, você só precisa clicar no link da bio ou digitar ingresso aqui. E daí você pode transformar a sua vida com todas essas ferramentas que eu vou trazer, tanto no treinamento quanto na mentoria. Importante dizer, a mentoria ela vai custar um valor bem menor lá no treinamento, porque eu vou abrir as vagas exclusivamente para as pessoas que estão lá com preço diferenciado. Na próxima semana, quando eu for abrir as vagas para as pessoas aqui de fora, o valor vai ser outro, tá certo? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Thaís está dizendo que gostaria de ouvir sobre a ajuda dos florais nesses processos de ansiedade. Thaís, os florais são maravilhosos, eu gosto muito dos florais, né? Trabalho com eles. E os florais, eles equilibram exatamente o lado emocional. Então, o Dr. Bach, né, que é o criador da técnica de florais, o que ele descobriu? Que as pessoas que estavam internadas no mesmo hospital, fazendo o mesmo tratamento de saúde, umas melhoravam e outras não. E aquilo deixava ele estarrecido. Por que acontece se a pessoa tem o mesmo problema de saúde, está tomando a mesma medicação? E daí ele foi conversar com essas pessoas e identificou que aquelas que não melhoravam, elas haviam passado ou estavam passando por alguma questão emocional
que afetava na melhora física. E ele tentou através da homeopatia ajudar essas pessoas, mas ele não teve um bom resultado. E depois de alguns anos ele conseguiu através dos florais. Então os florais, eles ajudam a equilibrar essas emoções. E é bem importante dizer, né? Não fica tomando o mesmo floral por muito tempo, porque qual é a intenção do floral? Cada vidrinho, ele tem uma composição única, uma composição específica, que é válida para aquele período de vida que você está enfrentando. Então, a partir do momento que terminou aquele vidrinho, você precisa fazer uma nova análise para verificar se você vai continuar ou não usando as mesmas essências. Não sei se eu respondi a sua pergunta aí, mas é só me mandar aqui que eu respondo de novo. E se vocês têm mais alguma dúvida. Mas então, minhas queridas, eu gosto muito dessas ferramentas, né? Não só o floral, mas tem outras tantas ferramentas que podem ser utilizadas para nos auxiliar. Tanto do lado racional, quanto do lado emocional, quanto tantas outras coisas que a gente tem na vida. E, ai, que bom que ajudou, Thaís. Então, venham, participem do treinamento, ainda tenho vagas, para você poder aprender a se conhecer mais e administrar essas ferramentas que você tem aqui dentro e que talvez você não saiba que tem. Minhas queridas, é isso por hoje. Amanhã eu volto às 14 horas com a live sobre como praticar o autocuidado, porque essa é uma coisa que a maioria das pessoas não faz e que é fundamental e pode ser uma chavinha que vira a sua vida assim. Então, agradeço a presença de vocês, aquele beijo no coração e até amanhã.